A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Capítulo 5 do livro de Daniel. Nós vamos estudar hoje as profecias de Daniel para o tempo do fim, falando da queda de Babilônia. Esse capítulo é um capítulo histórico, porém ele tem uma conotação profética. Por quê? Porque ele aponta para o futuro, certo? O que vai ocorrer com a Babilônia mística, a Babilônia espiritual. Esse capítulo ele vem das visões anteriores do capítulo 7, do capítulo 8. E só que no livro de Daniel foi colocado alguns capítulos antes, certo? Porque no capítulo 7 e 8 o rei ainda era Belsazar. E no capítulo 5, que é o que vamos estudar agora, a queda do Império de Babilônia, exatamente nas mãos do rei Belsazar. Certo? É o cumprimento, inclusive, esse capítulo parcial do capítulo 7, do capítulo 2 e 7, né, que falava que Babilônia iria passar. Daniel viveu para ver a queda de Babilônia. Né? E assim como a Babilônia antiga caiu, também cairá a Babilônia moderna, a Babilônia espiritual. Vamos dar início, portanto, ao estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, neste momento rogamos a tua santa presença, a forma do teu Espírito Santo, Senhor. Concede-nos o teu Espírito para melhor entendimento, Senhor, em nome de Jesus, desse estudo. Amém. Então veja, Daniel capítulo 5, verso 1, né, diz que certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém. Deixa eu voltar, certo? Deixa eu começar de novo. Daniel capítulo 5, verso 1. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Aí vem o verso 2. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas os usassem para beber vinho, ou seja, ele decidiu profanar os utensílios da casa do Senhor Jeová, né? E Nabucodonosor ele era na realidade avô de Belsazar, certo? Mas na Bíblia os antepassados são chamados de pai. O verso 3 é dito: trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. O verso 4: e a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Né? Seis tipos de deuses. Né? Deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Babilônia, né, que teve o seu reinado, ela reinou durante 605 a 539, quando chegamos aqui no ano de 539, né, vamos ver mais para frente, que ela perde ali o seu reinado. Né? Belsazar, portanto, ele era neto, certo? De Nabucodonosor, e era comum nos tempos antigos os reis darem grandes festas, com grandes banquetes. Né? A gente vê um exemplo, por exemplo, no livro de Esther, que o rei Assuero também, ele, lá no começo do livro, né, dando um banquete também com seus convidados. A gente vê, por exemplo, que ocorreu em 2014, quando Barack Obama ele decidiu fazer uma homenagem ao Papa Bento XVI, né, em homenagem aos seus 80 anos. Né? Eles fizeram uma grande festa ali na Casa Branca em honra ao Papa Bento. No banquete de Belsazar existia o quê? Muita glutonaria, muita bebida, né? Soberba e arrogância do rei, né? Pois a cidade, inclusive, ela já estava cercada pelos persas.
A cidade ela tinha muros fortificados, tinha o rio Eufrates, né, que servia como fortaleza, certo? Então eles estavam supostamente garantidos ali. Só que como a profecia apontava, né, Ciro ele secaria as águas do rio Eufrates, ou seja, ele desviou os cursos das águas de modo que os soldados puderam entrar na cidade com as águas pelos joelhos ou altura das coxas. Enfim, não satisfeito, né, com tudo aquilo, né, com a sua orgia, Belsazar decidiu pegar os utensílios do templo de Jerusalém, né, afrontando exatamente o Deus vivo. E aí o que aconteceu depois que ele fez isso? O verso 5 diz: de repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Em outra versão diz aqui, né? Se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei, portanto, passou a tremer de medo. Imagine a cena, né? Eles lá no meio da zombaria, de repente eles olham para a parede e aparece ali uma mão, uns dedos, né, e começa a escrever, certo? E aí, diante disso, né, o que é que o rei faz? Né? Qual foi a atitude do rei? O rei ele manda chamar os sábios, né? Ele manda ali chamar os sábios. O mesmo time, deixa eu passar aqui a imagem, o mesmo time que ele havia sido chamado antes, né, anteriormente, no capítulo 2 e no capítulo 4. Aqui o verso 7 diz o seguinte: o rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, ou seja, um colar, e será o terceiro no meu reino. Aí vem o verso 8, né? Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei sua interpretação. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer, certo? Então, assim como ocorreu nos capítulos 2 e 4, eles não puderam interpretar aquilo dali, embora, né, as palavras ali, eles conheciam, né? Se não me engano, era ali aramaico, e eles conheciam aquelas palavras, mas não sabiam o que significava aquelas palavras juntos que queriam dizer, né? Ou seja, assim como no capítulo 2 e 4, os sábios do mundo, né? Os que supostamente são sábios, os que supostamente conhecem o futuro, eles não conseguiram, né? Não foram úteis, né? Agora, os sábios da Bíblia, esses sim, né? Como Daniel, que passou tempo, né, com a Bíblia, né? Estudando a palavra de Deus, como diz lá, por exemplo, em Oséias 6, verso 3, conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Então, os sábios da Bíblia, eles entenderão tanto o que está ocorrendo no mundo, como o que irá ocorrer em breve, né? Não adianta beber de outras fontes, buscar resposta, né, em outra religião, né, que não siga a Bíblia como norma de fé e prática, né? Nós devemos realmente tomar a água da fonte que dá vida, da fonte cristalina, da verdadeira água que é Jesus. Vemos aqui, portanto, a importância do estudo da Bíblia e também do batismo do Espírito Santo, para ter discernimento espiritual. Não adianta estudar a Bíblia sem o Espírito Santo, porque muitos pastores, muitas pessoas que são até teólogos, mas apenas para
seu próprio engrandecimento. Então tem coisas realmente que eles não conseguem entender. O interessante nisso também é que Daniel estava lá o tempo todo, né? Mas não o quiseram. Não quiseram o conhecimento de Deus, né? Rejeitaram, né? Não queriam abandonar seus pecados. A prova disso é o banquete que o rei deu, né? Escanteando ali a Daniel. Quando apareceu a mão e ele, em vez de recorrer a quem realmente poderia ajudar, que era Daniel, ele preferiu recorrer àquela equipe, né, de magos, feiticeiros, os encantadores, os sábios da época de Babilônia. Agora, o que houve aqui? Deixa eu ver uma coisa aqui, certo? Sumiu. Lucas 10, 21, que eu quero ver. Achei. Diz assim, ó, Jesus disse, certo? Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Por quê? Porque os arrogantes estudantes da Bíblia, eles não estudam a Bíblia para se converter, mas apenas para se vangloriar de um motivo ou de outro, ou para querer refutar a própria Bíblia, ou para querer mostrar que é muito sábio. Mas os humildes estudantes da Bíblia, como eram os discípulos, e não eram os fariseus, eles realmente receberam grandes revelações, receberam o Espírito Santo e ensinaram, né, a muitas pessoas, fizeram realmente grandes maravilhas. A verdadeira grandeza está na submissão a Jeová, certo? Quando nós nos submetemos a Jeová, então o mais ele fará. O que foi, portanto, que ocorreu, né, dentro desse cenário aterrorizante? Quem entra em cena agora? Daniel 5, verso 10. Então entra a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra. Ou seja, quando eles viram a mão na parede, eles começaram a gritar em desespero, assustados, né? Então, a rainha mãe, que ouviu os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim. Porém, o rei não viveu e não vai viver para sempre. Verso 11. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, deixa eu ler aqui na minha versão, que eu não gosto dessa versão aí, certo? Diz assim, ó: nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Essa versão aí da tela é uma versão mais explicativa, né? É até boa também, mas eu prefiro a outra versão, a versão que eu uso. Verso 12. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Veja, Daniel, ele... Deixa eu ler o verso aqui seguinte, certo? Daniel, ele era percebido como uma pessoa diferente, né? Tanto a rainha falou essa expressão espírito dos deuses, como Nabucodonosor fala também lá no capítulo 4, né? Daniel realmente ele tinha muito conhecimento. A rainha, ela traz à memória do rei, né, o que aconteceu com Nabucodonosor, certo? E pelo visto o rei não aprendeu nada, né?
É o que Daniel, inclusive, vai dizer a ele, né? Repreendendo. Praticamente, Daniel diz isso: tu não aprendeste nada, certo? E realmente o rei, ele tinha conhecimento de Daniel, certo? Mas quando Daniel entrar, ele vai meio que fazer que não conhecia Daniel. Mas a gente vai ver aqui que o rei conhecia Daniel sim. Ele escanteou Daniel porque ele quis. Diz aqui em Daniel 8, verso 1: no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda, veja. No terceiro reinado do rei Belsazar, certo? Daniel diz que teve uma segunda visão. Quando chega no 27, ele diz: eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Quem era o rei? Belsazar. Então, Belsazar, ele conhecia, certo? Daniel, né? Um homem que tem o espírito dos deuses santos, né? Segundo a rainha, espírito excelente, etc. Diante dessa situação, a pergunta que fica é, né? Daniel, ele era conhecido assim por causa do seu caráter excelente. Aí ficam algumas perguntas a nós, refletir, né? Como está o nosso testemunho pessoal, né? Daniel, de fato, ele tinha um bom testemunho. As pessoas viam que Daniel tinha realmente um espírito diferente. E nós, será que temos o Espírito Santo? Será que as pessoas percebem em nós o Espírito Santo? Porque, veja, nascer do Espírito, nós nascemos quando nós aceitamos a Cristo, somos batizados nas águas, recebemos a natureza espiritual, mas ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. É uma experiência mais elevada na vida do cristão. O batismo nas águas, certo? E o batismo do Espírito Santo, certo? São duas coisas realmente diferentes. Não sei porque essa imagem está preta. Agora sim, Daniel 5, verso 13. Levaram Daniel até a presença do rei e este perguntou: você é mesmo aquele Daniel, um dos judeus que o meu pai, o rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Veja que o rei, né, após assumir o trono, né, ele não se importou ou buscou saber quem era Daniel. Né? E aí, quando Daniel entra, ele tenta bajular Daniel. Veja o que ele diz aqui. Ó. Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você, que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem o escrito e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Por que a terceira autoridade? Porque a primeira era ele e a segunda era o pai dele, né? Porque o pai dele, ele havia deixado o trono com o filho, né? Dizem que ele gostava de viajar ou foi cuidar de plantação, de um jardim, uma coisa assim, né? E deixou o reinado com o filho, né? Não quis assumir o trono, enfim. Belsazar assumiu o trono e prometeu que o rei seria o terceiro, né? Ou Belsazar era casado, não sei, ou se referia à mãe dele também, né? São apenas especulações, né? Mas Daniel seria o terceiro, né? Belsazar, ele começa a oferecer o quê? Ofereceu a Daniel apenas as coisas que Satanás pode dar: riquezas, luxo, fama, né? E etc. É só o que Satanás pode dar, né? Agora, paz, bondade, domínio próprio, mansidão, amor, vida eterna, só Jesus pode dar. Então, Belsazar oferece a Daniel apenas o que o diabo pode dar. Só as coisas do mundo, as coisas passageiras, fúteis. Daniel respondeu:
O Senhor pode ficar com seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Daniel não quis nada disso, certo? Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Que resposta, né? As coisas materiais não enchem os olhos do verdadeiro servo de Deus. A fama, a honraria desse mundo não fazem parte da lista dos desejos do servo de Deus. Se você sonha em ser famoso, se você sonha em ficar rico e curtir a vida e viajar e não sei o que, pode ter certeza que você não está com a mente de Cristo, não está com o Espírito Santo atuando, guiando a sua vida, certo? Porém, lerei ao rei a Escritura e te farei saber a interpretação. Dos versos 18 ao 23, o profeta repreende o rei severamente. Ele relembrou ao rei o que o Senhor Jeová fez a Nabucodonosor, tanto a glória como o castigo. E no verso 22 ele diz: E tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Olha aí, apartamento grande, espaçoso, olha o tamanho do quarto. Deve ter uns 6 metros aí, esse quarto. Joias, né? Besteira de maquiagem, de pintura, relógio aí caro, pulseira cara, terno de milhares de reais ou de dólares, né? Curtindo aí o luxo, né? As pessoas acham que a vida se resume a isso e não estão nem um pouco preocupados com o reino de Deus, com as coisas espirituais, nem muito menos com o próximo. Não que seja pecado você se divertir, né? Mas assim como era nos tempos de Noé, o povo não estava nem aí com a palavra de Deus. Escureceu de novo a tela, não sei porquê. Daniel 7,25. Esta é a inscrição que foi feita: Mené, Mené, Tekel, Parsim. E agora a explicação. Antes disso, né, a gente viu que Daniel ele repreende o rei. Né, ele vai dizer assim, ó, o verso 22, né? A gente falou do verso 18 ao 23, mas deixa eu ler de novo o verso 22, diz assim: Tu, Belsazar, que és seu filho, falando de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Ou seja, tu conhecia a história do rei, tu viu o que aconteceu com Nabucodonosor, mas tu não se convertesse, mesmo sabendo de tudo isso. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Você crendo em Deus ou não, a tua vida está nas mãos dele. Os teus caminhos também estão nas mãos deles, né? Você depende de Deus. Para mover, para andar, para respirar, você depende de Deus, acreditando em Deus ou não. Então veja, as histórias do passado deveriam impressionar o coração de Belsazar e levá-la a adorar o verdadeiro Deus, mas ao invés disso, deu lugar ao pecado e ao orgulho, preferindo seguir o seu próprio caminho. Provérbios 14, verso 13 e 16, 25, está escrito: há caminho que ao homem parece correto, mas no fim é caminho de morte. Eu andava numa vida que achava que era correta, mas depois eu descobri que estava a caminho de morte. Então eu me voltei para Deus e me converti. Por isso precisamos estudar a Bíblia, né? Relembrar o que Deus fez no passado por seu povo e também por nós. Isso fortalece e anima, nos fortalece e nos anima a seguirmos em frente, relembrar as maravilhas que o Senhor fez, né? Belsazar ele profanou os utensílios, rejeitou a Deus e deu louvor aos falsos deuses.
Da mesma forma está o mundo hoje. Rejeita Deus e exalta os ídolos modernos. A Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não querem exaltar. E outros ainda fazem pior, né? Colocam palavras na boca de Cristo que ele nunca disse. Continuando, lendo de novo o verso 26. E agora a explicação. Mené quer dizer que Deus contou o número dos dias do teu reinado e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Na minha versão diz assim, eu gosto do verso 27, né? Que diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Nós estudamos aqui que desde 1844 foram abertos os livros e o povo de Deus está sendo julgado, certo? O julgamento começa pela casa de Deus. Brevemente, né, por ocasião do decreto dominical, a marca da besta, será dado início ao juízo dos vivos, ou seja, quem for receber no selo de Deus estará salvo, quem for receber na marca da besta estará condenado. Porém, hoje, o nosso nome pode estar passando em revista no céu. E a pergunta é, qual é a sentença, né? Qual é a sentença? Será que Deus está se agradando? Será que estamos fazendo diferença na balança de Deus? Ou estamos sendo achados em falta? Naquela mesma noite morreu Belsazar e Babilônia foi invadida pelo Império Medo-Persa. Certo? Muitos hoje estão descendo à sepultura perdidos eternamente. Muitos hoje estão tendo seu nome passando em revista na balança de Deus e também está sendo o quê? Achado em falta. Como estão nossas vidas aos pés do altar? Nós vivemos hoje no grande dia da expiação. Cada momento é momento de consagração. Pecados não confessados, não abandonados, podem ser a nossa ruína, certo? Então, será que hoje é a nossa última oportunidade? Naquela mesma noite, Babilônia caiu. O exército de Ciro desviou as águas do rio Eufrates, cumprindo-se a profecia escrita há mais de 100 anos antes mesmo de Ciro nascer. Isaías 44, 27 e 28 e Isaías 45, verso 1. Babilônia caiu, cumpriu-se a profecia. Jeremias 51, verso 1 ao 64, Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 47. E em Isaías capítulo 47, verso 10 diz o seguinte: porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. Muitos estão pensando que Deus não está vendo a sua maldade, mas nada escapa dos olhos do Senhor Jeová. A arqueologia mostra que no dia 13 de outubro do ano 539 a.C., Babilônia foi invadida e derrotada. Deus queria salvar a Babilônia, como está escrito em Jeremias 51, verso 9, mas Babilônia não quis. O povo de Deus ficou cativo durante 70 anos, conforme a profecia. Jeremias 25, verso 11 e 12, Jeremias 29, verso 10, Daniel 9, verso 2 e 2 Crônicas 36, verso 21. Conforme ensina o Apocalipse, a história vai se repetir. Jeremias 51, verso 13 diz: ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim. Belsazar, ele deu um grande banquete, né? Belsazar estava entretido enquanto os inimigos estavam cercando Babilônia. Da mesma forma é hoje. A Bíblia diz que o diabo está em derredor, bramando como um leão para devorar. E muitos cristãos estão dormindo, estão entretidos,
estão na frente de uma TV assistindo um jogo de futebol no meio da semana, durante a semana, fim de semana, maratonando séries do mundo, né? Enquanto a Bíblia fica fechada, enquanto pessoas necessitando de oração. Então, da mesma forma que Belsazar sim, estava intertido com as suas aventuras, assim também os cristãos hoje estão também intertidos. Né? Em Mateus 24, 37 e 38, como já foi dito, será como nos dias de Noé, a volta de Cristo. Comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. E se a história vai se repetir, Babilônia vai cair. Né? Então devemos sair e rejeitar tudo que vem de Babilônia. Se a história vai se repetir, então devemos andar e viver como viveram os apóstolos na igreja primitiva, né? Fortalecendo e ajudando um ao outro, envolvidos na missão de buscar e salvar os perdidos. Você consegue imaginar os apóstolos reunidos para assistir um jogo de futebol? Em vez de estar na rua pregando, estar reunidos para estar orando? Eu não vejo na Bíblia os apóstolos reunidos para estar com diversão. Mas quando eu vejo os apóstolos reunidos, eles sempre estão em oração. O povo de Deus terá prazer, deleite em passar horas com Jesus, em louvor, em oração, no estudo da Bíblia, verdadeiramente vivendo de forma consagrada, vida de serviço, repartindo o que tem com quem não tem, considerando os irmãos em Cristo como seus irmãos de fato, tendo tudo em comum, sendo realmente batizados e cheios do Espírito Santo. O verdadeiro povo de Deus, ele tem prazer nisso. Vou repetir. Deleite em passar horas com Jesus, em louvar, em oração, no estudo da palavra, viver de forma consagrada, vida de serviço, repartindo o que tem com quem não tem, considerando os irmãos em Cristo como seus irmãos de fato, tendo tudo em comum, sendo realmente batizados e cheios do Espírito Santo. Isso é o que falta para a igreja hoje, ser cheia para cada um de nós, sermos cheios, batizados do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e derrame sobre nós o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a não nos perdermos, Senhor, a não desviarmos a nossa atenção para aquilo que realmente interessa, né, e perder o foco da caminhada cristã, Senhor. Nós devemos nos voltar, meu Deus, já que a história vai se repetir, devemos nos voltar às práticas, Senhor, às primeiras práticas, nos voltar ao primeiro amor, como foi os discípulos, Senhor. A reunião dos discípulos não era para brincadeira, mas era para orar, né? E assim receber o Espírito Santo e ouvir a Tua voz e ser, meu Deus, completamente movidos e guiados pelo Espírito Santo. Então nos ajuda, Senhor, é o que te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. No próximo tema, nós vamos estudar o capítulo 6, né? E vamos ver que lições temos para os dias de hoje. Você pode acessar na descrição do vídeo ou no comentário e acompanhar as demais playlists, certo? As profecias do capítulo 2, do capítulo 7, as profecias sobre o santuário, as profecias sobre os 2.300 anos, certo? E o tempo do fim, certo? Depois do capítulo 6, nós vamos estudar o capítulo 8, e aí nós vamos estudar os capítulos 10, 11 e 12, que são as profecias para os dias de hoje.